Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje convido você a abordarmos sobre um tema delicado, porém de suma importância para a vida cristã: a fornicação. Será que é pecado? Ou será que não é? Ou se já foi, será que com o tempo deixou de ser pecado? Fique conosco até o final e descubra a resposta da Palavra de Deus para a sua vida. A palavra fornicação, irmãos, aparece diversas vezes na Bíblia e todas elas relacionadas ao ato de relações sexuais fora do casamento. Com o passar dos séculos, a cultura a respeito da prática sexual fora do casamento se tornou comum, ou seja, mudou. Aquilo que a gente considerava sagrado e preservado por Deus para o casal durante o casamento se tornou banal, ou seja, hoje a gente vive dentro de uma cultura em que a prática do sexo fora do casamento é algo comum e até há quem diga que quem não pratica é tido como um cafona. Porém, o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos revela a respeito a determinado assunto? A palavra fornicação no contexto bíblico vem do grego porneia. É uma palavra abrangente que se refere tanto à prática sexual fora do casamento como adultério e também prática de relações sexuais impuras. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo nos recomendou o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E a Bíblia, irmãos, ela está deixando claro que o ato sexual ela tem um propósito divino dentro do casamento. E Paulo já falou também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, como templo e morada do Espírito Santo, tenho que zelar do meu corpo e não entregar a fornicação e muito menos a prostituição. Vamos parar para refletir. Deus criou o sexo, irmãos, para ser uma bênção. No casamento, por exemplo, ele fortalece a união, é uma expressão de amor, a intimidade, e também é o meio pelo qual a vida é gerada. Mas fora do casamento, irmãos, ela pode trazer, irmãos, complicações espirituais, emocionais e até físicas para a pessoa. Quando a gente ainda está falando sobre esse tema, a gente fala sobre o propósito do casamento e o compromisso bíblico. Por exemplo, em Gênesis 2:24, nós vamos encontrar o Senhor dizendo: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, a união sexual seria um compromisso de amor e fidelidade entre o casal, diretamente refletindo o plano de Deus para o homem e a mulher. Quando a gente fala sobre a fornicação, a gente está falando que a fornicação, irmãos, ela quebra diretamente esse propósito, criando um vínculo, irmãos, fora do compromisso estabelecido por Deus. Ou seja, a fornicação é algo que quebra o propósito estabelecido por Deus. Qual foi o propósito estabelecido por Deus? Que a relação sexual seja uma prática entre marido e esposa, o homem e a mulher dentro do casamento, como sinal de amor, união e também, irmãos, na procriação de filhos. Mas o que a Bíblia diz sobre as consequências da fornicação? A Bíblia, ela se limita a proibir sem motivo. E por isso ela nos mostra, irmãos, que a fornicação ela tem consequências sérias. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, nós vemos que Deus quer que a gente honre a Deus e controle nosso corpo de uma forma santa e honrosa. Não como aqueles que não conhecem a Deus, mas como aqueles principalmente que conhecem e praticam a santa palavra do Senhor. E a fornicação na cultura atual? Vivemos em uma sociedade, irmãos, onde a prática do sexo fora do casamento é amplamente aceita e até promovido. Para muitos, esperar até o casamento é algo ultrapassado, ou seja, é ser cafona. Mas o cristão, irmãos, ele é chamado a viver uma vida dentro dos propósitos divinos e não da cultura. Isso se chama nadar contra a maré. Isso se chama ir na contramão do mundo. E você é crente e isso vale a pena. Mas aqui vai algumas perguntas para refletirmos. Minhas escolhas na vida sexual agradam a Deus? Eu entendo o valor e o propósito do sexo segundo a Bíblia? Eu estou disposto a buscar a pureza sexual, mesmo diante das pressões culturais? Talvez você que está me assistindo já cometeu esse pecado e eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, as seguintes expressões: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Acredite, não tem pecado
que o nosso Deus, ele não perdoe. A fornicação, irmãos, de acordo com a Bíblia, é pecado, porém Deus, ele oferece perdão e purificação a todos que se arrependem. O que você pensa sobre isso? Qual o seu pensamento sobre o tema? Deixa aqui nos comentários. Também se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha para alguém que tem dúvida sobre esse assunto, para também estar recebendo da parte de Deus essa palavra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.